Olá pessoal, graças e paz, estamos aqui com mais um Boletim da Fé e nós vamos hoje ser alimentados com mais uma porção da Palavra de Deus. E antes de iniciar falando sobre fé, falando sobre a Palavra, eu queria orar com você que está aí na sua casa, no seu trabalho, dirigindo ou em qualquer local. Eu queria que você pudesse orar comigo, amém? Então, Pai, muito obrigado, Senhor, eu te agradeço porque você é tão bom para conosco. Obrigado, Pai, porque nós temos a Tua Palavra para poder nos guiar, para poder nos trazer a um caminho de perfeição, um caminho de alegria, um caminho de paz, um caminho de prosperidade, Senhor. Obrigado porque nós temos acessível às nossas vidas, Pai, a Tua Palavra. E nós te agradecemos por mais um Boletim da Fé, onde nós podemos ser edificados, onde nós podemos crescer em fé em você, Pai. Muito obrigado, Pai, pela palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que Deus ele tem poder para fazer muito mais com o pouco que você tem, ou com o pouco. Então, nosso Deus ele é tão poderoso que pequenas porções de algo Deus pode transformar em grandes porções. Pequenos talentos pode transformar em grandes pessoas. Pequenas oportunidades Deus pode transformar em grandes oportunidades. Até um coração fervoroso para Ele, Deus pode transformar através de uma pessoa, uma nação inteira, uma cidade inteira. Então, não podemos limitar Deus e o poder dEle através da sua palavra. Então, eu quero te estimular hoje em fé, em ter essa alegria e essa expectativa, que pode ter o problema que tiver na sua frente, pode ter a adversidade que tiver, pode ter o desafio que tiver. Saiba que todos eles, Deus pode fazer você superar, você crescer, você vencer tudo. E não precisa ter tantas habilidades, não precisa ter tantas oportunidades, porque com Deus você já tem tudo que precisa. Não fica colocando tua expectativa somente nos homens. Claro que tem uma certa expectativa que podemos gerar nas pessoas, mas a nossa principal expectativa é somente em Deus. Porque se Deus estiver fora, as pessoas não vão te ajudar. As pessoas não podem fazer o que Deus pode fazer por você. Então, quando nós colocamos nossa expectativa, nossa esperança, em nossa fé e confiança em Deus, nós podemos ver o milagre acontecer e termos essa convicção de que tudo vai dar certo. Eu queria embasar hoje o aprendizado, o ensino da palavra, em uma passagem que está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 1. É sobre a multiplicação dos pães e peixes. Podemos ver essa passagem em outros evangelhos, mas eu quero mostrar aqui a partir do Evangelho de João, no versículo 1. Diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então a Bíblia fala que tinha uma numerosa multidão. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Olha o verso 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? No verso 8, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. No verso 9, é isso que é o que Deus vai usar para mudar a situação. Aí está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Então, aos olhos naturais dos discípulos, aquele tão pouco, como é que Jesus poderia fazer uma alimentação de uma grande multidão? E eu vou decorrer com você até o final da história, para podermos prosseguir. No verso 10 diz assim: disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Essa contagem é somente dos homens, fora as mulheres e as crianças. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então, podemos observar aqui que existia uma multidão de mais de 5.000 pessoas e Jesus só tinha disponível 5 pães e 2 peixinhos que um jovem rapaz ele cedeu para Jesus.
E não, Deus podia fazer esse milagre de diversas maneiras, podia, assim como no Antigo Testamento, de amanhecer o maná e brotar o maná e ficar disponível para as pessoas, mas aprove a Deus fazer desta forma. Eu creio que tem diversos ensinos que podemos extrair dessa história, desses versículos, mas o que eu queria focar hoje é que não podemos limitar Deus achando que as coisas vai dar certo, vai melhorar para a nossa vida quando tivermos algo muito grande. Através de poucas coisas, Deus pode transformar milagres extraordinários na tua vida. Você pode estar esperando um emprego para poder ajudar as pessoas. Você pode estar esperando o governo mudar, esperando a pandemia passar, esperando, sei lá, tantas situações, o seu irmão lhe dar alguma coisa, o seu pai fazer algo por você. Sei que é muito bom. Essas expectativas que nós temos, elas muitas vezes são lícitas, mas não é o que Deus precisa para poder mudar a tua vida. O que você tem, Deus pode transformar a tua vida. Se você tem uma palavra de Deus, você não precisa esperar, se Deus aparecesse num raio aqui para mim, aparecesse uma multidão de anjos, se Deus falasse para mim, aí eu acredito que eu ia ter uma palavra. Não, você tem a palavra de Deus, a Bíblia. Você, com um versículo, pode mudar a tua vida para sempre. Então, não devemos subestimarmos o que nós temos, porque Deus ele pode usar isso para nos colocar em outro nível. Existe um outro versículo da Bíblia, está lá em Mateus capítulo 13, no versículo 31 e o 32, fala sobre a parábola do grão de mostarda. No verso 31 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. No verso 32, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Então, mais uma vez, Deus quer tirar o nosso foco do que nós estamos vendo. Deus está mostrando, através dessa parábola, que até uma pequena semente, o reino dos céus funciona assim. Não importa o tamanho, mas importa o poder de Deus. Ele pode transformar aquela pequena semente numa grandiosa árvore. Então, o que você tem nas suas mãos? O que você tem na sua vida? Deus pode fazer, através disso, crescer muito mais. Muitas vezes você pode estar esperando muito dinheiro para poder mudar a tua vida, para poder ajudar as pessoas, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Já teve uma situação em minha vida, quando eu era adolescente para jovem, eu estava pedindo a Deus um emprego, porque eu queria favorecer algumas pessoas com o emprego. Mas eu recebi uma mesada do meu pai, eu tinha acesso a algumas finanças e não favoreci essas pessoas. Mas quando chegou o emprego, o que é que aconteceu? Eu não favoreci as pessoas que eu estava desejando. Olha, eu orei a Deus, pedindo: Deus, se eu tiver esse emprego, eu vou ajudar fulano de tal. Mas chegou o emprego e eu não ajudei. Por que isso aconteceu comigo? Olha que eu era crente. Por que isso não aconteceu comigo? Porque eu não estava com o hábito de fazer quando eu tinha pouco. Então, se eu sou fiel no pouco, Deus pode me colocar no muito. Então, não espera fazer algo quando você estiver no muito. Muitas vezes você pode ter até um projeto de ajudar crianças, ajudar os pobres, ajudar os idosos. Mas se você não faz hoje com o que você tem, não fica esperando uma casa de repouso, não fica esperando um terreno grande para colocar os projetos de Deus em prática, os projetos que Deus colocou no teu coração. Tem tantas coisas que Deus pode ter colocado no teu coração e você está parado, estacionado, sem fazer nada, esperando que aconteça algo grande. Não, com o que você tem, com algo pequeno que você acredita que seja, você pode pegar isso, mas com Deus é isso que você precisa. Você com Deus é a maioria em todo lugar. Não precisa ficar esperando. É claro, Deus vai usar pessoas, vai usar formas de te abençoar, te alcançar, te prosperar, vai te conectar a pessoas, mas isso vai ser um processo, isso vai sendo acrescentado. Não procura se mover quando as coisas grandes chegarem, se move mesmo que apareçam coisas pequenas. E até mesmo, vou te dizer algo mais além, quando você acha que não tem nada, você pode se mover. Porque a Bíblia diz que a graça do Senhor, ela te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque aonde você está necessitando de mais apoio, de mais sustento, sabe o que é que vai acontecer? A graça de Deus vai aumentar nessa área na tua vida. Então, não fica desanimado. Enche teu coração de desejo, enche teu coração de esperança em Deus. Não fica esperando algo ruim. Na verdade, a tua fé, para funcionar, ela funciona através de uma expectativa tua, uma expectativa, um desejo. A Bíblia diz em Marcos capítulo 11,
no verso 23 diz que... Vamos abrir lá, é melhor. Eu queria ler a partir do verso 22. Marcos capítulo 11, no verso 22. Olha que interessante. A Bíblia diz, tende fé em Deus. Em outras traduções diz assim, tende a fé do tipo de Deus. Como é a fé do tipo de Deus? Ele crê, por isso fala. E a Bíblia diz no verso 23, se tiverdes... no verso 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, será assim com ele. Observa, você tem um monte para poder transportar. E qual é a ferramenta que você vai usar? Palavra. O que é uma palavra em relação a um monte? Podemos até pensar, eu preciso de um trator, eu preciso de dinamite, eu preciso de algo grande para remover o monte. Mas, como Deus fala, o que a palavra diz, se você tiver fé, se você falar esse monte, ele pode ser removido. Então, queridos, não subestima a capacidade do poder da fé. Assim como vimos que o reino de Deus é como um grão de mostarda, podemos achar que é algo pequeno, mas esse algo pequeno com Deus, ele se torna algo grandioso. Como é que Deus criou o mundo? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que diz, haja luz e houve luz. Tudo Deus criou, nos 6 dias Deus criou falando. Então, podemos dizer, quanto tempo leva para construir um mundo? Nós sabemos como construir uma casa, quanto tempo pode levar. Deus construiu o mundo, construiu tudo que há. Deus fez tudo isso. Com o quê? Com a palavra. Então não devemos subestimar o poder da palavra, o poder do evangelho, o poder das ferramentas que Deus coloca em nossas mãos. Talvez Deus possa ter te colocado alguns dons, talvez não. Deus te colocou dons. E através desses dons, Deus pode alcançar pessoas. E você esperando, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Não, coloca em prática o que você já tem. Porque existe um princípio de que se você for utilizar aquilo que Deus te deu, isso vai aumentar na tua vida. E se você enterrar, Deus vai requerer isso na tua vida. Então está lá na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, que Deus ele nos dá talentos, Ele nos dá coisa, o que nós devemos fazer? Imediatamente sairmos a negociar. Não devemos ficar esperando um tempo favorável, alguém nos favorecer, esperando que algo sobrenatural aconteça para pegar aquilo que a gente já tem para colocar em prática. Não fica achando que o que você tem na sua mão é algo pequeno. Deus pode estar observando que o que você está na sua mão é só uma oportunidade para Ele te colocar em outro nível, para Ele poder transformar a tua vida, transformar a vida dos teus familiares. Então, esse é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus que nos dá esperança, que nos dá alegria. A palavra de Deus não nos deixa desesperados. Você pode até ouvir notícias, ouvir situações que lhe deixam chateado, desesperado, angustiado, com medo. Mas o que nós precisamos para vencer tudo isso? Da palavra de Deus. Eu preciso disso, daquilo outro. Não, você precisa da palavra de Deus. Só uma coisa é que nós precisamos, é da palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é o suficiente para a nossa vida. A palavra de Deus entrando em nossa vida e saindo pela nossa boca, nós praticando a palavra, quanto mais nós praticamos a palavra, mais essa palavra ela gera poder e execução. Algo que é gerado no reino do Espírito, ele se torna algo natural. Então nós podemos até ficar esperando, precisa se manifestar algo no reino natural para eu poder acreditar. Não, creia que no reino espiritual já é e vai ser manifesto no reino natural. E eu queria também finalizar com mais uma instrução. Tem um salmo lá em Salmo 37, no versículo 4 e versículo 5, diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha o que a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tenha desejos no coração. Deus ele tem o desejo de realizar os nossos desejos. Mas imagina Deus chegando em nosso coração e não encontrando nada, encontrando desespero, encontrando desânimo, falta de fé, falta de confiança. Então, quando nós acreditamos que o que nós temos, Deus pode transformar de uma maneira grandiosa, fazer milagres em nossa vida, com que aparentemente nós achamos que é pouco, Deus pode te projetar caminhos muito maiores. Tudo isso, por quê? Porque você gera no coração expectativa, gera desejo que Deus pode fazer muito mais. E Deus vai realizar os desejos do teu coração. Tem uma outra passagem que está lá em Marcos capítulo 10, no versículo 27.
Diz assim, na parte B do versículo diz o seguinte: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Pode aparecer alguma impossibilidade em nossas vidas, mas devemos nos agarrar a essa palavra. Pode aparecer 200 motivos de você não conseguir, 200 motivos de você fracassar, 1000 razões de você não conseguir seguir adiante, 1000 razões para você não acreditar, mas tem uma razão para você acreditar. Para Deus, tudo é possível. Você só precisa de um versículo para acreditar que é possível. Do lado de fora, você pode ouvir muitas impossibilidades, mas só basta um versículo, que é esse: para Deus tudo é possível. Então, se Deus foi capaz de transformar água em vinho, de realizar milagres através de Jesus Cristo, para nos provar que nós aqui na terra podemos fazer as mesmas obras que Jesus fez, e até mesmo maiores, Ele está nos dando a condição de dizer que nós podemos fazer. Se Jesus conseguiu, quando temos uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, nós podemos fazer as mesmas obras de Jesus. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa, de saber que com Deus Ele pode consertar tudo que estiver quebrado, pode aumentar aquilo que é bem pequenininho, pode mudar uma situação impossível de ser mudada, porque nós cremos na palavra que Deus Ele pode fazer o que é impossível ser possível. Essa é a nossa convicção na palavra de Deus, que não importa o quanto grandiosos bens nós podemos ter, pessoas ao nosso redor, tudo isso pode nos favorecer, mas quando temos Deus, temos tudo. Se temos Deus, temos tudo. Vou repetir de novo: se temos Deus, temos tudo. Por isso, se apega com mais firmeza às verdades ouvidas, às verdades da palavra. Se apega com mais firmeza ao Senhor. E você vai ver o quanto você vai superar e vencer desafios. Porque quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Pode vir uma tempestade, a tua vida não vai afundar. Pode vir situações desesperadoras, mas você com Deus, você já tem tudo que é necessário. Então enche teu coração de expectativa, enche teu coração de fé, enche teu coração de confiança em Deus. Não coloca a tua confiança nas coisas, não coloca a tua confiança no sistema do mundo, na política mundial, na finança mundial. Coloca a tua expectativa, tua esperança e tua confiança em Deus. O sistema de Deus é diferente do sistema do mundo. Então o reino de Deus funciona diferente. Só basta a tua confiança e a tua fé. O que impressiona Jesus não é o teu choro, é a tua fé. Lembra da passagem do centurião que chegou para Jesus e disse: basta enviar só uma palavra, que é o suficiente. E Jesus se impressionou e disse: eu não vi fé em todo Israel como desse homem. Então, queridos, assim como o centurião falou, basta uma palavra, só basta uma coisa, que o servo ia ser curado. Então, uma palavra de Deus é o suficiente para mudar a nossa vida, para mudar a nossa situação. Essa é a esperança que nós temos. Não usa a boca para falar algo contrário à palavra de Deus. Usa a tua boca para falar o que é certo. Se mil situações estão dizendo que um caminho é esse, e você só tem uma palavra de Deus, fica com a palavra de Deus. Não fica com as 1000 vozes que vêm aos teus ouvidos. Fica com a voz de Deus. Só basta a voz de Deus. E você vai ver o quanto Deus pode fazer de grande na tua vida através de uma palavra. Então, queridos, fiquem na paz, Deus abençoe, e estamos de volta com mais um Boletim da Fé em outros horários. Fica ligado em nossas redes sociais. Se você não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreve, ativa os sinos das notificações para não perder mais palavras como essa, não perder palavras de Deus para edificar a tua vida. Amém? Deus abençoe e até a próxima.